Tu já percebeu que tem gente que termina a escola sem saber votar, sem saber o que faz um deputado e ainda acreditando que um voto nulo cancela a eleição? Pois hoje eu vou te explicar tudo isso sem linguagem complicada, sem papo de jornal e sem transformar isso numa aula chata. Porque, sinceramente, tem muita coisa na política que ficou extremamente mal explicada para nossa geração. Para quem não me conhece, eu sou o Jean Costa e hoje eu vou te mostrar que entender de política é muito mais simples do que parece. Então bora entender tudo isso do jeito que a geração Z entende. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho não, tá? Porque dá trabalho explicar política sem deixar teu cérebro querendo entrar em modo avião. E aqui a ideia é justamente falar de assuntos importantes sem aquele clima de pesado que faz todo mundo querer pular o vídeo, sabe? Vamos lá. Primeira coisa, o título de eleitor. Muita gente acha que é só um documento qualquer, mas na prática ele é o que transforma oficialmente em alguém que pode participar das eleições. É através dele que o governo identifica em qual zona eleitoral você vai votar e confirma que você está apto a escolher os candidatos. Antigamente, as pessoas usavam muito aquele papel físico que vivia perdido na gaveta e só era tirado quando era ano de eleição, sabe? E quem é mais velho vai concordar comigo, que era chato, né, a gente ficar procurando esse papel. Mas hoje em dia é mais prático. Praticamente tudo pode ser acessado pelo aplicativo e-Título, ou seja, seu título pode ficar direto no seu celular. No Brasil, quem tem entre 16 e 17 anos pode votar, mas não é obrigatório, é opcional. Agora, a partir dos 18 anos, o voto se torna obrigatório. E muita gente acha que não votar não muda nada, mas se a pessoa faltar e não justificar, isso pode gerar problemas depois. Por exemplo, dificuldade para tirar passaporte, entrar em concurso público, resolver algumas pendências oficiais. Então não é só então depois eu vejo isso. Ou seja, é importante tirar seu título. Ou, se já tirou, verificar se há alguma pendência nele. Agora vamos falar sobre a urna eletrônica. Muita gente fica nervosa antes de votar pela primeira vez porque acha que é complicado. Mas sinceramente, depois que você aprende uma vez, parece que é muito mais simples do que parece. A urna eletrônica é o aparelho usado para registrar os votos durante a eleição. Ela existe para tornar a votação mais rápida e organizada. O funcionamento é bem direto. Você digita o número do seu candidato, vai aparecer a foto dele na tela, aí você confere se está tudo certinho. Se tiver tudo certinho, você clica em confirmar. Se digitou errado, aperta em corrigir e começa novamente. E pronto, o voto é registrado. Uma coisa que ajuda muito é levar os números anotados numa colinha de papel ou aqueles santinhos que o povo distribui na rua durante a eleição. Então, a pessoa tenta decorar o número, mas chega lá no dia e esquece. Esquece até o CEP da rua onde mora. Agora vamos falar de partido político, porque muita gente escuta esse nome desde criança, mas quase ninguém realmente explica o que é. Partido político é basicamente um grupo de pessoas que possui ideias parecidas sobre como o país deveria funcionar. É como se fosse uma equipe com pensamentos parecidos sobre economia, educação, segurança, direitos sociais e várias outras áreas. E no Brasil, nenhum candidato pode simplesmente acordar e falar: agora eu quero ser presidente. Para disputar uma eleição, a pessoa precisa estar afiliada a um partido político, porque o partido funciona como uma estrutura. Ele ajuda na campanha, organiza os candidatos, define propostas, participa dos debates políticos e também representa certas ideologias. Por exemplo, existem partidos que defendem menos participações do governo na economia, outros acham que o governo precisa participar mais. E uns partidos focam em pautas sociais, outros em segurança, outros em economia e por aí vai. Por isso, pesquisar o partido também é importante, não só o candidato, porque às vezes as pessoas vê um corte bonito no TikTok, um edit, um discurso viral e já pensa: nossa, divou. Mas política não pode funcionar só na base da trend. É importante entender o que aquela pessoa realmente defende, porque depois que a eleição passa, não é mais estética de campanha, são decisões que impactam a vida real. Agora vamos falar de impostos. E provavelmente essa é uma das coisas que mais afetam nossa vida sem muita gente perceber. Imposto é um valor que o governo cobra em produtos, serviços e várias movimentações financeiras. E assim, a gente paga imposto praticamente o tempo inteiro, quando compra comida, quando compra roupa, celular, lanche, gasolina. Tudo isso normalmente já tem imposto incluso no preço. E para que serve esse dinheiro? Na teoria, deve ser usado
utilizado para manter serviços públicos funcionando, como saúde, educação, segurança, transportes e obras. Então, quando você vê hospital público, escola pública, iluminação na rua ou policiamento, parte disso vem dos impostos pagos pela população. O problema é que muitas vezes as pessoas sentem que pagam muito e recebem pouco. E aí que começam várias discussões políticas sobre como esse dinheiro está sendo administrado. Agora vamos simplificar a maior confusão da política brasileira: os cargos políticos. Porque muita gente mistura deputado, senador e vereador como se fosse tudo a mesma coisa, mas cada um possui funções diferentes. O presidente, governador e prefeito fazem parte do poder executivo, ou seja, são responsáveis por administrar. O presidente administra o país, o governador administra o estado e o prefeito administra a cidade. Já o poder legislativo funciona de outra forma. Ele é formado por vereadores, deputados e senadores. Essas pessoas têm como principal função criar leis, discutir propostas e fiscalizar quem está no executivo. Os vereadores atuam na cidade, os deputados atuam no estado e os deputados federais e senadores atuam no país. Então, resumindo de forma simples, o executivo administra, o legislativo cria leis e fiscaliza. Agora vamos falar da famosa PEC, que muita gente vê no jornal e automaticamente desliga o cérebro porque parece complicado. Mas PEC significa proposta de emenda à Constituição. E a Constituição é basicamente o conjunto de regras mais importantes do Brasil. Ela define direitos, deveres e como o país funciona. Então, quando políticos querem alterar alguma dessas regras maiores, eles precisam criar uma PEC. Só que mexer na PEC não é bem simples, porque mexer na Constituição exige várias etapas, votações e aprovações. Ou seja, uma PEC é como se fosse uma atualização nas regras principais do país. Voto nulo. E agora vamos desmentir uma das maiores fake news das eleições? A história de que o voto nulo cancela a eleição? Isso não acontece. Voto nulo basicamente significa que aquele voto não vai para nenhum candidato, mas as eleições continuam normalmente, porque o resultado é decidido pelos votos válidos, ou seja, os votos que realmente foram dados para algum candidato. Então, quando alguém anula o voto, achando que está cancelando tudo, na prática, só deixa as outras pessoas decidirem por ela. E é por isso que entender como o sistema funciona é tão importante. E é exatamente por isso que entender política importa tanto, porque mesmo que odeie política, continua sendo afetado por ela todos os dias. O preço das coisas, o transporte, a escola, a segurança, tudo isso passa por decisões políticas. Então, antes de sair repetindo opinião pronta da internet, vale a pena pesquisar, questionar e tentar entender como as coisas realmente funcionam, porque consciência política nunca vai ser cringe. Ah, e comenta aqui embaixo qual dessas coisas você nunca tinha entendido antes desse vídeo. E não esquece de deixar o like e se inscrever, hein? Fui!